Graça e paz em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa A Minha Vida é um Testemunho. Para todos que nos acompanham do Facebook, do Instagram, do TikTok, do YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Acompanha-nos até o final do nosso programa. Auxene, irmão, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Queira, por favor, apresentar-se para os irmãos que nos acompanham do outro lado da tela. Auxene, os irmãos que estão do outro lado, Auxene Igreja, estou aqui para dar o meu testemunho para os irmãos que estão aí do lado da tela e creio que Deus estará conosco até no fim do programa. Pois bem, gostávamos de saber como é que se chama, qual é o seu nome e o que o irmão faz. Eu chamo-me Osvaldo Paulo Machaei, tenho 35 anos, sou pintor de profissão já há 15 anos, tenho 3 filhas, estou casado com a minha esposa há 15 anos, casado oficialmente há 5 anos. Sou um jovem que tem se dedicado dia após dia, não fico à espera de coisas acontecer. Gosto de ser extrovertido naquilo que é meu alcance dia após dia. Muito obrigado, irmão. Bom, pode nos contar, irmão Osvaldo, como e quando conheceu o Ministério Profético de Cristo? Eu conheci o Ministério Profético de Cristo em 2019, a convite dos meus pais, que eles foram convidados por um conhecido vizinho da zona. Então, me convidaram por primeiro dia, aquela coisa, o Ministério Profético, uma vez que desde nunca tinha entrado num Ministério Profético, então aquela fama sempre de falsos profetas, sim, porque fala-se mais dos falsos profetas e nunca te mostram verdadeiro. E sempre isso acaba afetando quem não conhece a essência do próprio Ministério Profético. Então, quando me convidaram, não fui, primeiro domingo, outra semana, os meus pais voltaram a convidar. E lembro que foi numa época que eu estava desempregado e precisava muito de ajuda, mas por causa desse tabu de profetas, falso profeta, me levou a levar muito tempo a ir. Ficou na dúvida, vou ou não vou? Exatamente, Será? vou ou não vou? Então, um belo dia, foi numa quarta-feira. Eu cheguei, até nesta quarta-feira eu fui porque não tinha ninguém para acompanhar os meus pais e eles queriam ir naquela noite e eu estava em casa. Disseram, estamos a pedir você nos acompanhar. E eu, sem perceber que aquilo era uma isca de eu estar lá, cheguei na igreja, sentei, fiquei ali. De repente apareceu o pastor, um pastor jovem, com aquele jeito dele, simples, de chinelo, cheio de papo. Eu disse, aqui, estou a vir queimar o meu tempo, eu não vim para isso. Tal pastor dele é este que está aqui. Então eu fiquei ali, ouvi a palavra, o jeito dele, como ele é, né? Com aquelas piadas, depois volta de novo, começa a te escangalhar com a palavra. Então eu fui prestando atenção. Lembro que naquela quarta-feira há uma introdução que ele deu, que este domingo vamos estar a falar de a identidade. Quem é você? Aquele tema naquela quarta-feira me deu um impulso de eu estar no próprio domingo para entender que criou aquela sede de poder voltar no domingo para entender, sim. Mas o que é isso de identidade? É como se tivesse te dado um convite, é bonito, então você com curiosidade de estar lá no salão e contemplar a glória de Deus. Tudo bem, no domingo eu fui para a igreja. Quando eu cheguei ali, cheguei cedo, fiquei ali, a igreja cada vez mais estava a encher.
também estavam ali jovens. Eu, oh, tudo bem. Fiquei, e quando já o Man of God entra, e nessa altura eu estava desempregado. Eu precisava de uma solução urgente. Fiquei, quando ele já aparece, já organizado, disse, até assim está tudo Vale a bem. pena. Vale a pena. Hoje, Está a começar a me dizer alguma coisa. dentro de mim, tipo, hoje ele está a vir com respeito. Exatamente, assim, foi ouvindo louvor, pregação, tudo mais. E aquela pregação me tocou muito mais porque eu sempre tive uma infância que, quando eu se metia, por exemplo, no meio das amizades, eu sempre saía lesado porque fazia parecer que eu estou a ir criar confusão. Então, eu era um jovem que não tinha um enquadramento na vida. Então, aquele tema ali, acredito hoje em dia que não era um tema, foi um tema que era um chamado para eu estar a pertencer, porque estava a resumir de mim aquilo que eu precisava saber de Deus, qual era a minha identidade. Então, eu fiquei ali, ouvi a palavra, cada vez mais que o homem de Deus pregava, é como se estivesse a falar de mim, como se eu estivesse tido contado a minha situação. Eu disse, não é possível, alguma coisa aqui. Exatamente, sim. Então, quando eu estava ali, veio uma palavra, é muito vulgar, diz que pelos frutos conhecerei. Eu disse, por essa curiosidade eu vou ficar para ver o que vem depois. O que vem depois. Sim. A palavra, essa mensagem, vai ser uma mera palavra como só muitos. Só para hoje, sim. Exatamente. Lembro que eu fiquei ali, ouvindo a palavra da identidade, quem é você, procura entender o que você veio fazer. Porque ninguém veio aqui só para nascer, crescer, depois morrer, viver à toa, há algum propósito. E lembro que nessa época aquilo parecia, era Netflix, aqueles temas de 1, 2 e 2. Havia continuação sempre. Havia continuação sempre. Fiquei ali, me maravilhei, comecei a ver a manifestação do poder de Deus. No momento na altura fazia-se muito profecias. As pessoas que levantavam ali para a profecia confirmava o que o homem de Deus dizia. E aquilo me impactou muito, porque eu vi que isto aqui não é uma coisa programada, porque a igreja era cheia. Sim. Era muito cheia. O homem de Deus conseguia sair do altar e se direcionar com alguém ali e falar a vida dele e orar e ainda manifestar um espírito a reivindicar. Eu disse não. Fiquei o outro domingo, a minha esposa durante a semana me perguntou, que tal, gostaste da igreja? Bem, sabe que todo homem não é fácil torcer, né? Sim. Sempre o homem tem aquela... Quer sempre dar voltas. Aquela resistência. Ela disse, não, você não gostou? Eu gostei. Está tudo bem. Quando foi já no outro domingo, é onde que eu já fiquei bem clarificado e decidi ficar, não porque a senhora esteve, mas o Espírito de Deus me testificou que ali naquele lugar havia um Deus verdadeiro. Pois bem, muito obrigada, irmão Osvaldo. Bom, gostávamos de saber como é que era a tua vida antes de conhecer o ministério. A minha vida antes de conhecer o ministério profético era uma vida desorganizada. Em que sentido? Não tinha posição por causa das más influências. Eu sempre, quando entrava em amizade, eu sempre saía frustrado. Sim. E principalmente que eu sempre fui um jovem que nunca gostei de ser dependente. Até mesmo quando era para eu começar a trabalhar, a minha mãe me perguntou, mas você quer trabalhar por quê? Porque eu sempre gostei de ser dependente. No cristianismo, eu já vinha indo à igreja,
conhecia a palavra. Aquele jovem que ia à igreja quando quer, quando não quer, quando ver que está tudo bem, vai, não vai. Mas eu já conhecia um discernimento da palavra. Mas o que me atrapalhava eram más amizades, porque lembro que eu trabalhava numa empresa na altura. Comecei eu a trabalhar com 18 anos. Naquela empresa, na altura, fim de semana, sábado, sempre te dava um taco, tipo um extra. Então é lógico, um jovem solteiro que Não tem despesa não tem nenhuma, despesa, tem sim, sempre dinheiro no bolso. exatamente, porque questão de dinheiro nunca tive falta, porque eu sempre era um jovem que gostava de trabalhar, nunca tive, não era parado, sim. Então, naquelas amizades, fui conhecendo outras pessoas. Onde que eu fui me aprofundar mais na amizade é quando eu estava a estudar e entrava à noite em Machaquene. As pessoas sabem que aquele ambiente de Machaquene, como é que é? É uma zona que mesmo 19, quando for 0 hora, como se fosse 19 horas por causa de brincadeiras. E sempre tinha uma amizade que sempre vinha na minha casa. Lembro dos tais jovens, era Jamalito e Armando. Esse jovem parecia pedra, irmão, no meu sapato, sempre via. E sempre me levavam para quê? Para uma amizade. A única coisa que eu até dou graças a Deus, é porque não me metia muito em bebida e Drogas. Mas na parte das meninas, Irmãos, Valdo contou. Na parte das meninas não falhava, porque eu não sei o que acontecia, mas já agora, na fé de Cristo, na conversão, consigo entender que existem oportunidades que, quando nós estamos no mundo, achamos que é sorte. Sim. Sim, eu tinha mais saída na parte feminina, que a maioria das moças que eu me envolvia com ela, não é porque às vezes eu ia atrás, é porque eu sempre era aquele jovem cheio de estilo. Se tinha dinheiro. Tinha dinheiro, exatamente. Sim, então eu achava de nada, eu sou o tal da praça. Então aquilo era um meio que o próprio diabo usava para poder me cativar na má vida. Sim, porque eu lembro uma vez que conheci uma moça, e essa moça aí, me fez até questão de ir conhecer em casa dela. Os pais dele. Exatamente, enquanto ela, nem foi os pais, chegaram-lhe por estacionar ali, dizer, em casa é aqui. Você numa inocência de, aqui acho que tudo está bom. Afinal de contas, ela havia sido apresentada mês passado. Eva, disse, Queria te meter em sarilhos. E sempre Deus falava, mas eu, como estava mais no mundo, em curtir, em aproveitar a vida, que nem estava a aproveitar a vida nada, mas você quando está no mundo sempre olha nesse sentido. Então eu sempre já tinha aquela base da essência do evangelho, mas esse lado do feminino é que sempre me partia aos pés. Era a tua fraqueza. Era a minha fraqueza, porque no momento que às vezes eu decidia que não, eu já não quero, é onde que as babies já vinham em massa. Se lembro uma vez que uma moça fez uma carta, irmã, escreveu ali que quer casamento, mas chegou hoje embaixo ali no meu quarto, hoje ali. Então o meu irmão mais novo só começou a rir, disse, tinha algo aí. E não disse a mim, disse a minha mãe. A minha mãe, quando foi abrir, eu quando chego ali, ela disse, vieram deixar uma fatura de água aí. Afinal não era fatura, era pedido de casamento.
pedido de casamento, estou para casar. E foi assim. E isso ia se repetindo, mas entendo que isso ia se repetindo porque eu não tinha um foco, na qual eu havia falado que o tema do ministério profético me fez eu nascer de novo, a ter pés firmes, o que saber a essência de um cristianismo, o que a pessoa se diz ser cristão é quando quer, é quando se conhece, não sendo cristão porque conhece a Bíblia e vai para a igreja. Então é naquele momento, é na situação onde que eu estava. Eu só conhecia a Bíblia, ia para a igreja, mas aquilo o que é cristão. O então, que mais importa. Exatamente, é por isso que eu sempre caía nesse lado que era a minha fraqueza, que era as mulheres. Era normal, irmã, eu amanhecer, está a ver a cidade de Maputo, amanhecer, estamos a procurar sítio só para tirar. A caçar manas. Muito mal. Amanhecer ali, só procurar sítio para tirar. E veja que onde que eu trabalhava, em 2014, 18, eu recebia por ali 15 mil. Então esteja a ver que o que um jovem receber 15 mil. Não tem despesa, não tem filhos, Não não tem tem nada. casa para sustentar. Ainda por cima a empresa me pagava transporte, pagava meu almoço, matabicho. Aquele dinheiro ali, praticamente era só para olhar para mim. Então eu sempre estava a brilhar. Então usava essa parte aí para poder me deixarem cair, não estar firme. Mas sempre eu parava, voltava a cair. Sempre eu parava, voltava a cair. Lembro uma vez que, quando eu decidi dizer, não, eu essa vida já não quero. Porque já chegava um momento em que eu, quando estava no ambiente, não sentia o ambiente. Sim, faltava alguma coisa. Sim, estás a ver quando você diz que, deixa eu querer brincar. Mas onde que você está a ir brincar contigo. Sim, e você não sente aquela adrenalina que os outros estão a sentir ali. Parece ali você como se fosse um infiltrado. Você não está a vibrar não como estou a os vibrar, outros. exatamente sim. Mas eu insistia. E no momento que às vezes eu quero me levantar, apareciam as manas. Da última vez que eu decidi que percebi que ia me criar problemas, foi quando uma moça na zona dos meus pais mandou o quê? A amiga para vir me entregar o número. Te paqueravam? Exatamente, sim. Não é o irmão que ia paquerar? Nada. Dinheiro fala todas as línguas. Exatamente, sim. Então, aquilo ali me criou um retrocesso para eu conhecer a Deus. Essas coisas de vício, bebida, o que eu não gostava. Sim, podia estar numa mesa que está-se a curtir, o que é nada. Você só tinha que mostrar baby, boa. E tinha que ser aquela que está a bater. Sim, que era melhor. Aos tempos foi andando, mas a cair, a capotar, a cair. Quando comecei a trabalhar nos aeroportos, aí é que foi já acelerando o processo. Eu entrei ali, já estava firme, não, eu agora quero seguir as coisas de Deus, a Cristo, porque eu já brincava, mas já não sentia aquele impacto. Já tinha peso de consciência. Tinha peso de consciência, porque já sempre que eu entrava naqueles ambientes, alguma coisa me dizia, mas estás a fazer o quê? Vai te fazer chegar aonde isso aí? Mas entrei ali, comecei a trabalhar, grupo de amigos não faltavam. Lembro uma vez que há uma colega chamada Emília. Essa aí namorava com um colega, uns franceses brancos. E aquele francês ali decidiu viajar, foi.
Então outro meu amigo lhe chamou, disse, "Epá, isso era dezembro. Ali, acho que para quem conhece, tem ali perto da lixeira. Quando vem para cá, tinha umas barracas, se encontrávamos ali. Já mandávamos carne de porco, como sempre. E na altura, ali na Praça dos Heróis, na Pontinha, nós já saíamos dali, do aeroporto, a gente íamos para ali. Num belo dia, ficamos ali, ficamos. Epa, é quando o meu colega diz, sabe, aqui tem sítios que tem casa aqui. Podemos juntar-nos aqui para arrendar. Um quarto suíte. Epa, quando alguém tiver uma pita a se ouvir, eu disse, chegaram a esse nível sim, de alugar uma casa, a casa ficar pronta só para aqueles momentos. Epa, ficamos. Eu concordei, mas não tirei dinheiro. Porque eu depois, quando eu fiz, é para eu alugar uma casa. Não é de viver só por causa de brincadeira, porque já a consciência já estava a pesar. Eu já ficava naquele ambiente, mas já não ficava satisfeito. Alguma coisa parecia que está a faltar. Você tinha dinheiro, mas alguma coisa estava a faltar. Não, isso. Eu acabei me afastando deles. Mas eles foram alugar. E que lembro que tivemos que intervir numa situação amorosa de colegas. Eles foram alugar e a partir daquele dia que houve aquela oportunidade de aparecer alguém, dizer que temos que arrendar aqui, eu vi que não, isso aqui não é vida. A partir dali já comecei aos poucos, foi até já quando eu já conheci o que? O Ministério Profeta. Porque eu não tinha direção quando eu entrei no Ministério, não tinha direção. Então aquela mensagem, aquela palavra daquele domingo, de quem estava a falar da identidade, e nunca vou esquecer, porque foi um momento marcante, impactante, que estou firme hoje por aquela oportunidade que eu tive. Sim, mas já em termos de brincar antes da igreja, era mulher, irmã. Sim, era mulher, e uma vez que era um jovem que se dedicava muito ao trabalho. Sim. Então, oportunidade de dinheiro sempre não faltava. E sabes que você, quando é um jovem vulnerável, que está sempre na praça, é fácil. Essas oportunidades, ela vem sem fazer nenhum esforço. E acabam, muitas das vezes, bloqueando na essência daquilo que você é. Sim, exatamente. Muito obrigada, irmão Osvaldo, por estar aqui a partilhar aquele que é o seu testemunho de vida. Pois bem, depois de entrar no ministério, o que é que Deus fez na tua vida através desse ministério? Deus, em primeiro lugar, não foram... foi a mensagem, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. O ministério profeta, para mim, veio a ser muito impactante, porque me tirou da ignorância de eu me conhecer. Aquela palavra foi muito boa, que quando eu me levantei dali, eu comecei a tornar em prática. Porque o que acontecia, irmã? Eu era uma pessoa muito esforçada, mas só que de repente sempre acontecia por alguma coisa. Me culpavam de coisas que eu nem sei. Lembro uma vez que, quando eu estava a trabalhar numa empresa, até se fez uma reunião, dizer que não, Osvaldo é que fez aquilo ali, enquanto não fui eu. Era uma maneira de me mandar embora. Então sempre isso aí me deixava muito embaixo, porque eu não estou ali para ofender a ninguém, estou a ir para trabalhar, mas sempre a minha presença ali criava barulho. Sim, porque por causa da dedicação que eu tinha no trabalho. Sim, chamaram ali o patrão. Foi quando alguém disse, não,
não é o Osvaldo que fez isso aí. Quem fez é tal fulano. Aquele patrão, sabe, ele ficou todo envergonhado. Saiu dali. Então, isso aí criava uma dúvida sempre dentro de mim. Mas o que está acontecendo? Porque eu não estou lá, não ando a ofender a ninguém. Sim, sou um indivíduo que acordo, luto pelos meus ideais, mas sempre, quando eu me meto sempre numa empresa onde tem pessoas, tem que se levantar do poeira. Então, aquela mensagem do homem de Deus, de qual é a sua identidade, abriu uma porta, uma janela para eu conseguir olhar para mim, o que eu podia dar de mim para eu ser independente financeiramente. E eu comecei a voltar já para trás. Eu disse, não, eu fazia trabalho de pintura, deixa ela voltar. Criar já a minha identidade nas pessoas, em vez de eu ir se submeter na identidade dos outros e cooperar. Deixa assim. Acredita, irmã, não foi fácil, porque eu estava desempregado. Lembro que o meu pai disse, vai na minha empresa. Falei com o homem de recursos humanos. Mas quando eu cheguei ali, ele me fez a entrevista. Então, depois da entrevista, ele me disse, pá, vais receber 8 mil. Eu disse, para quem já recebeu 15. Vais receber 8. Eu disse, 8. Então, depois ele me pergunta, você faz? Eu disse, não estou a fazer nada, mas estou a movimentar casas e faço trabalhos. Eu disse, é por isso. Mas ele não deixou de me aprovar. Sim. Mesmo o feedback negativo que eu dei nele. Sim. Então eu a trabalhar, ele me ligam da empresa. Sim. Precisamos de ti aqui. Eu disse, para o quê? Para uma entrevista de emprego. Eu disse, está bem. Irmã, eu nem fui. Não fui porque eu já havia entendido a mensagem que você na terra é alguém quando estás a tirar o que está dentro de ti para fora. Sim, que é a sua identidade. Não fui para lá. Fiquei no ministério. As coisas comecei... Eu já ia para o culto, começava a beber. A ideia que me veio, eu peguei no telefone, desempregado. Sim. O Man of God disse, às vezes as pessoas aqui queimam tempo nas redes sociais só vendo as vidas dos outros. Não estão a procurar nenhuma oportunidade para ela. Eu peguei o telefone, comecei a ir a ver no Facebook, fui me deparar com um jovem chamado Celso, que ele fazia prestação de serviço de teto falso. Então, alguma coisa me disse, fala lá com esse jovem aí. Não hesitei, irmã, liguei para aquele jovem ali, disse, pai, eu gostaria de aprender os teus trabalhos. Eu disse, sim, venha lá, lembro que nos encontramos lá ao lado, logo no primeiro dia. E veja que aquela oportunidade não era para eu fazer o quê? Receber. Sim. Era só para ele, vamos dar dinheiro de chapa, mas um jovem que já tinha responsabilidade para se submeter a esse nível, era preciso ter muita fé mesmo. Sim, e complicado. Eu fui para lá, ele começou a ver dedicação. Então, quando eu chego lá, ele começa a explicar. Aquilo, irmã, parecia que eu já estivesse a trabalhar ali com ele há muito tempo. Eu entendia com muita facilidade o que ele estava a explicar em relação aos mestres ali. Passou aquele mês, o outro mês, é quando ele já me chama, diz, Osvaldo, estou a ver tua dedicação, eu vou passar a te dar dinheiro de chapa, como estou a fazer, e no final do mês vou te dar um subsídio de uns 6 paus. Estás a perceber? De um jovem que não estava a fazer nada, que quando entrava para trabalhar criava barulho, mas foi conhecer a casa de Deus, que despertou a identidade dele. Aceitou ficar desempregado, mas a querer entender a sua identidade.
Aquele jovem disse, eu vou te dar uns 6.000. Fiquei 2, 3 meses. Quando aquele jovem ali disse que ia me pagar o valor, foi quando eu já entrei na decisão de fazer o quê? De casar. Quando eu entrei na decisão de casar, houve muita especulação. E nessa altura, lembro que o Man of God falava muito sobre casamento. E eu já estava com a senhora já há 10 anos. Sou a lhe burlar. Ok. Casar? Nem estou a trabalhar. Como é que vai ser Como isso? é que vai ser? Sim. Mas essa pergunta de como que vai ser não teve os pés, porque dentro de mim eu já entendia que tudo depende de mim Exatamente. para acontecer. Sim. E acredita, irmã, quando eu disse à senhora que eu vou te lhe bolar, ela negou. Disse, não quero lhe bolo. Casamento. Ela disse que quer casamento. Eu disse, casamento? Não, se está vendo casamento, gasto. Eu disse, eu não quero lhe bolo. Estás a sonhar alto. Estás a sonhar alto. Está tudo bem. Não fiz muito esforço. Outro domingo, meu avô também falava cerca de casamento. Estás à espera do que para casar? Estás à espera do que? Quando eu decidi casar, casei desempregado. Começaram a ver já oportunidades. De repente me veio uma ideia. Disse, por que não vais bater as portas? Em casa. Acredita, irmã, não foi fácil. Eu levantava, não há nenhum bairro que eu não... Exatamente. Eu sempre ia para lá, falava com a pessoa e a pessoa me dava oportunidade, assim sucessivamente. Então, aquilo ali foi por causa daquela mensagem da identidade, de que você pode fazer alguma coisa sem depender de ninguém. Exatamente. E comecei aí a bater as portas, conseguia um xixi, fazer aquilo, cozinhar um xixi, aquilo. Houve um tempo que eu estava a puxar, fiquei todo magro. Até lá onde eu já dizia, John, você... O que está a acontecer? O que está a acontecer? Quando eu estava no Expresso, eu já estava a ver, isso aqui, fui me meter, já queria desistir. Acredita, irmã, apareceu uma maluca. Estávamos no carro. Só chegou, pegou na minha mão, disse, irmão, Deus te abençoe. Aquelas palavras foram muito impactantes para mim. Me levantaram. Que depois daquelas 2 semanas, aquele jovem que eu trabalhava para ele, me ofereceu 20.000, me deu um cheque, disse, está aqui, para teu casamento. Juntei tudo, a minha família não queria vir até. Na penúltima semana, eles foram comprar... Se organizaram. Foram comprar vaca. Trouxeram. Está a ver? Um jovem que rejeitou o trabalho, se firmou na palavra do homem de Deus e começou de zero. E começou a ver as coisas, o quê? A acontecer. Desempregado. Acredita, irmã, o meu casamento na zona foi o casamento mais bonito. Mas de um jovem que é desempregado. Isso porque aceitei a se moldar e a me sujeitar na palavra do homem de Deus. É por isso que aquela palavra que diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará é muito impactante para quem leva a sério. E eu casei desempregado. E foi um casamento... E quando eu casei, há uma coisa que meu novo God falava, mas eu não acreditava. Ele dizia o seguinte, quando você se liberta, não é só você, a família também. Acredita, irmã, quando eu casei, todo o quarteirão começou a casar. Até bêbado. Tinha um senhor, meu vizinho, esse era um bêbado, casou.
E lembro que uma vez que o irmão do meu pai, não sei se estava a manifestar ou o quê, veio dizer, ué, não gaboia, você que começou com assuntos de casamento, a ver, porque os meus primos, meus irmãos já também começaram o quê? A casar. É aquele ditado que sempre diz: eu só vou casar no dia que eu ver que aquela ali casou. Eu só vou pisar a igreja no dia que eu ver que aquela ali pisou a igreja e mudou alguma coisa. Depois do casamento, isso já estou no ministério, já estou a usufruir já Das bênçãos. das bênçãos, da graça, né? Do ensinamento e da obediência da casa de Deus. Quando foi depois de casamento, a irmã sabe, existe aquele aperto, né? Uhum. Depois, Deus, aparece um engenheiro, diz que Osvaldo, eu preciso do seu trabalho. E veja como Deus é grande. Aquele engenheiro tinha mercado, mas não conhecia a matéria de pintura. Ele me chamou e disse, eu deixo isso aqui na tua responsabilidade, você só me dizer o que quer. Acredita, irmã, naquela obra ali, foi a primeira obra que eu saí com 60 mil em 3 semanas. Estava a reabilitar o quê? Escritório dos chineses da CRBC. Já bebendo dos ensinamentos, de você não casa, terreno porque não constrói. Eu já tinha terreno, mas construir, eu parecia aquilo, parece que estão a marambar, ou estou será drabado. Quando eu tive essa oportunidade, comecei a construir. Uma coisa que eu levei 4 anos, 5 anos, eu fiz aquilo em um mês. Fiz em um mês, que quando eu fui mostrar ao meu pai, quando eu fui comprar o terreno, não disse aí aos meus pais. Saí tipo como se estivesse a passear. Fui dizer a eles, quando já tinha comprado, já estava a meter material, construir. Depois daí, fui usufruindo, fui tendo já oportunidades grandes, acessivamente, comecei já ganhando o mercado, aos poucos. Começou a ser conhecido. Exatamente, sim. Lembro uma vez que conheci um monhé, esse monhé me deu um trabalho, foi onde que eu conheci o primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro Maleado. Sim, você todo sujo. Eu aí a pintar, de repente estou a ver ele ali. Então, isso aí começou a me abrir, que não, onde que eu me metia, criava confusão por causa do que? De quem eu sou. Do que eu sou, sim. Que não era para andar se sujeitar às pessoas. Você está a criar o que? Caos, distúrbio, sim. Então eu fui... Deus começou a abençoar, abençoar, abençoar. E quando eu decidi sair de casa, houve outra poeira. E lembro que quando eu quis sair de casa, até meus pais zangaram comigo. Mas eu tive, era uma decisão já de ter que sair. Quando eu saí de casa, houve muita poeira em casa, os meus pais não falavam comigo, tudo depois ficou parado. Epa, clientes já não ligavam para mim, o que tudo vou fazer? Eu disse, não, eu não vou voltar para trás. O caminho é à frente. Sim, o mesmo Deus que me abençoou lá atrás, há de vir resolver essa situação. Fiquei. Quando eu já estava a levar as últimas coisas, pneu rabentou-se, nem sei como. Irmã, eu nem tinha nem um centavo. E como que eu vou fazer aí? Nem dá para ligar, talvez, para meus pais verem para... Estou a pedir socorro. Socorro, aí não tem como. Apareceu um amigo aí e me deu uma ideia naquele pneu ali para poder se arranjar. Acho que isso aqui podemos arranjar, colocar trigo, isso aí. Primeiro vai andar uma semana. Fui para ali, fizemos a mesma coisa e fui para deixar as coisas. Eu já entendia, já conseguia, porque
já aprendia já com a igreja, como se firmar. E sempre o Man of God dizia que quando vem algo bom, antecede algo ruim para testar. Então sempre eu já carregava, não, isso aqui é um Quero me teste, atrapalhar. quero me atrapalhar. Uhum. Quando passou aquela avalanche de aperto por eu ter se mudado, acredita, irmã, depois dali houve multiplicação. Os meus trabalhos começaram a multiplicar, que eu até já nem tinha tempo. Começaram a se multiplicar, a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar seus trabalhos. Começavam a conhecer já pessoas importantes. Veja só, quando você faz as coisas pela direção de Deus, onde que você faz o trabalho, o teu trabalho cria uma semente. Sim, é visto por outros que passam Sim. por aquele lugar. Aquilo é como se fosse aquele exemplo que Jesus deu, exemplo de grau demonstrado. Você não vai ali só para terminar ali. A multiplicação. Daí a importância de fazer com amor, para sair bonito. Exatamente. Fiquei trabalhando, a trabalhar. Deus já abençoando aquilo. Ok? Há uma coisa que Deus cobrava de mim, que era servir. E começou de lá olhando. Eu andava a dar volta. Estou apertado. Dava volta. Lembro que antes de eu servir, eu tive uma visão a ser dado o uniforme. Eu disse, agora como já estou a gerir na parte física, já estão a vir já na parte espiritual. Acredita, irmã, quando eu decidi dizer, nada, desta vez, se Deus está-me a revelar que eu tenho que servir, então eu não conhecia aquela casa por acaso. Havia um propósito. Sim. Exatamente. Acredita, irmã, quando eu disse que eu falei com a minha esposa, eu disse, vamos comprar um uniforme. Acredita, irmã, tudo ficou parado. Só por causa de comprar um uniforme. Lembro que eu tive que fazer chuna de 1000 meticais para comprar 2 camisas. Quando eu comprei aquelas camisas, as coisas apertaram. Mas eu já não me preocupava, porque o homem de Deus já nos ensinava que quando um homem de Deus ora para ti, o que dá certeza do resultado da oração é a manifestação do anticristo antes de vir da bênção. Exatamente, sim. Você não pode, um homem de Deus, orar para ti e continuar as mesmas coisas, não. Tem que vir obstáculo para peneirar você. Eu fiquei 2 por 3, quando eu comecei a servir, a 3ª semana, alguém me ofereceu um carro. Amém. Se eu tivesse, por exemplo, comprado o uniforme, depois eu retroceder, teria perdido. Então, depois daquelas 3 semanas, alguém me oferece um carro. Ou podia ter usado o motivo de não ter dinheiro para comprar um uniforme, então não vou servir. Não vou servir. Se Deus já está-me a apertar, eu não conseguir comprar um uniforme. É para eu fazer o quê? É para eu fazer o quê? Se eu para eu ir servir em casa dele. Sim. Se eu ia ter essa percepção. Sim. Mas como o Man of God já vem nos ensinando, aquilo ali foi um teste. Depois dali, Deus me abençoou com um carro. Só me chamaram, venha lá que tem um carro aqui. Fui levar o carro. Acredita, irmão, aquilo criou inveja. Sim. Por quê? Estás a ver um indivíduo que não trabalha no Estado, ele ter uma oportunidade de ter um carro do Estado, enquanto tem trabalhadores que estão há anos já. Sim. Criou muito barulho. Essa foi a conquista que eu tive por aceitar servir a Deus. Depois de lá, você sabe, quando alguém sai para ir viver, né? Você começa a ficar apertado. Eu fui para viver lá, só fiz um quarto e sala.
começou a sentir as coisas que o papá lá em casa sentia. Exato. Pagar água, pagar Sim. luz, comprar comida, sustentar a família. Exatamente, comecei Começou já, a sentir tudo isso. porque aí você tinha que já comprar, você, tudo Sim. ali, até uma simples colher. Uhum. Você, comecei ali, não parei, eu sempre levantava, começava a caminhar, a bater as portas, entrava nessa casa, entrava a publicar meus trabalhos, que eu até, eu disse, sabe, essa coisa de andar, entrar nas casas de pessoas, um dia vamos amarrar. Mas quando eu voltava para casa, dia seguinte, eu voltava com mais força. Alguma coisa vai lá, não vai acontecer nada disso. Lembro uma vez que eu entrei em casa de um senhor e disse, ei, você tem coragem. Alguém disse que eu quero pintar, eu disse, não, estou a ver tua casa, está bonita. Sim, está tudo bem. Ficamos ali apertado com crianças, num quarto de sala. 1 ano, 2 anos. Isso. Qual é o problema? Porque eu já estou a servir a Deus. Já O que é que aceitei. está a falhar? Sim, estou a viver uma novidade de vida. Qual é o problema? Eu continuo a insistir, batalhando. É quando veio numa minha ideia, eu sentado, por que não faz Yango? Aproveitar os dias que eu entrei aquilo, irmã, tipo Brincadeira. passatempo. Tá. Quando entrei, depois veio uma coisa na mente. Mas por que você não passa a comprar bloco? Por dia comprar 15 blocos. Eu disse, 15 blocos. É para eu terminar quando? Eu quero 1000 ir comprar 15 blocos. Tá tudo bem. Primeiro dia. Veja só, quando são coisas de Deus, tem um estaleiro na zona, mas eu não tinha vontade de ir comprar ali. Deus me mostrou ali onde que vende aquele bloco vibrado de qualidade. Eu disse, é para eu entrar ali e comprar 15, onde estão a comprar no mínimo milhares. 500, 2000. Eu estou a comprar 15. E eu entrei, comecei ali, comprei os 15, meti no carro. Até minha esposa começou a rir. Segundo dia, meti os 15. Quando ela vê que, olha, já são 50, o sorriso já começa a diminuir. A mudar. Quando ver que esse tipo está decidido, sucessivamente, começo a meter, pouco, comecei a meter 15. Ok? Veja só, irmã, que às vezes, nessa experiência, eu tive a conclusão de uma coisa. Às vezes, nós esperamos ter muita coisa. Sim. Enquanto nos sujeitamos em começar da pequena coisa. Aquele versículo do grau da mostarda me faz entender uma coisa. Que tudo que o homem quiser erguer, não interessa a dimensão, começa do pouco. Porque é uma semente. Aqueles 15 blocos eram uma semente que era para, dia após dia, ia germinar até a conclusão do propósito desejado. Eu fui fazendo isso, eu tinha trabalhos, eu fazia, comprava, tinha trabalho, fazia. Havia alguém, um senhor, que eu conheci naquelas minhas andanças de procurar oportunidade de trabalho. Ele me deu uma oportunidade, fui pintar a casa dele, uma rede de chão primeiro. Aquela casa ali, irmã, era uma casa que no bairro tinha fama de que é uma casa estragada. Mas quando eu fui fazer aquele trabalho, alguma coisa diz que não olha pelo dinheiro. Estás a perceber? Exatamente. Dá o teu melhor. Fui trabalhando aquela casa, trabalhei aquela casa. Quando eu estava ali, depois fui chamado num outro sítio. Então o dono dali disse, estás aqui perto? Eu disse, sim, é de vir na tua casa. Eu disse, ei. Então estás aí? Eu disse, estou num rei de chão primeiro. Disse aqui na minha aeroporto, disse, nessa casa estragada. Sim. Eu fui trabalhando a casa. Aquele senhor, eu fiz aquele trabalho ali, ficou maravilhado, que me prometeu me comprar uma DVD
Porque ele viu que, não, este jovem, do jeito como está a fazer as coisas, não é por causa de dinheiro. Tá tudo bem. Essa é brincadeira dele, conheces, só para te motivar. Outra semana também, depois passou alguns meses, mesma coisa. Disse, estou para investir nos negócios, vou te comprar uma DFD. Eu disse, tá tudo bem. Ok. Eu já estou a vir com aquele meu stick de bloco, porque quero aumentar o quarto para as crianças. Estou a vir, compro 15, faço yango, estou a 15. Um belo dia, alguém me liga, diz, estás aonde? Eu disse, estou em casa. Disse, venha lá aqui, tem algo para ti. Acredita, irmã, por eu ter aceitado começar do pequeno, dos 15 blocos, alguém apareceu, me abençoou com 130 mil. Disse, está aqui cartão. Vai desfazer o que você quer. Quando eu peguei aquele cartão, aquela voz disse, pá, já tens aí dinheiro para fazer o teu quarto. Aquilo que eu havia programado de fazer daqui a 3 meses. Fez em curto espaço de tempo. Sim, por eu ter aceitado começar de baixo, Deus viu o esforço e abriu uma porta. Acredita, irmã, eu fiz aquilo, até fiz a cozinha, comecei e terminei. Isso porque por ter aceitado Se sujeitar. se sujeitar e por estar no lugar certo onde que Deus Fala realmente consigo. fala exatamente, sim, por aceitar também cultivar a minha identidade. Então essa identidade foi criando o quê? Frutos. Eu consegui fazer o quarto para aumentar para as crianças. Exatamente, sim. Isso quero elucidar um pouco que existe muita gente que vai à igreja por olhar a dimensão do poder de Deus, quer a bênção logo, Cair do céu. Chegou casa completa até aqui. Exatamente, sim. Deus sempre nos testa para ver até onde que a nossa fé vem. Se não tivesse aceitado começar do pouco, essa oportunidade de alguém me oferecer dinheiro, não é por acaso, era para cumprir aquele propósito ali. Amém. Amém. Muito obrigada, irmão Osvaldo. Muito obrigada a todos os irmãos que estão nos acompanhar aí do outro lado da tela. Bom, irmão Osvaldo nos contou aqui que era o homem da praça, tinha muitas amizades que lhe levavam para caminhos tortos. Agora que o irmão Osvaldo é uma nova pessoa, decidiu nascer de novo e viver uma vida totalmente diferente da que era no passado. Como é que foi esse processo de conversão? Como é que foi sair das praças? Como é que foi se abdicar dessas amizades que lhe levavam para os caminhos tortos? Essas amizades, muitas das vezes não é fácil sair, porque sempre carrega algo por detrás. Sim. A mensagem é que não foi fácil, mas o que nós temos que estar apegado para a gente podermos se converter, entre aspas, dizer rápido, é se focar na palavra do homem de Deus. Porque Deus, quando usa o homem de Deus, ele conhece a necessidade das ovelhas. Então, o que pela minha experiência entendo que às vezes há uma morosidade na conversão, porque nós vamos à casa de Deus por causa de um bem material, sem querer conhecer o dono que traz o bem material. Então isso nos cria uma separação, porque quando eu, Osvaldo, vou para a igreja por o bem material, é semelhante a um cliente que só entra no supermercado, quer usufruir dos bens, mas não quer conhecer o gerente da loja.
Porque quando você conhece o gerente da loja, te dá privilégio. Então, na igreja, quando você conhece o Deus que opera naquela igreja, você tem fácil conversão. Então, esse entendimento me faz entender que é o que faz muita gente demorar a conhecer Deus. Porque todo mundo que vai para a igreja tem um propósito. Então, a primeira coisa, quando a pessoa vai para a casa de Deus, é conhecer. É por isso que a Bíblia diz que buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos será acrescentado. Significa que os bens materiais são consequência. Mas enquanto nós, na atualidade, estamos a começar o inverso. Queremos o quê? As coisas acrescentadas, sem ter o reino. Primeiro. Sim, porque a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, diz o quê? Que façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que há um Deus dentro de nós. Então, se a gente vamos à casa de Deus, buscamos, ativamos aquele Deus, e aquele Deus é que nos dá direção para a gente estar em pé e se focar naquilo que é o propósito. Porque, irmã, se o Deus que está dentro de mim está ativo, torna a minha vida favorável, porque não vou desperdiçar forças. Exatamente. Sim, porque você pode entrar na casa de Deus porque quer caro. E Deus entender que não é o momento. Se o Espírito de Deus não estar ativo, você vai ficar frustrado. É o real motivo que as pessoas fazem mudar de igreja. Porque não vão à casa de Deus para conhecer a essência do Deus daquele lugar. Mas sim pelos bens. É claro que sempre a gente vamos na igreja por causa de algum motivo. Que é o normal, mas não podia ser assim. Sim. Tínhamos que ir para a casa de Deus, para glorificarmos a Deus e conhecer a essência de Deus. E veja só que Jesus nos adverte que para a gente não murmurar. E eu estou a entrar na igreja, estou a ver as minhas coisas não acontecer. Começo a murmurar, mas sem conhecer o Deus daquela igreja. Exatamente, sim. Então, isso me faz entender que, primeiro, nós quando vamos para a igreja, temos nossos problemas, mas devemos conhecer o Deus. Primeiro. Sim, para Ele nos discernir como devemos caminhar com Ele. Se eu tivesse negado de servir a Deus, ir para a casa de Deus, aquilo que eu estou a testemunhar hoje teria falhado. Sim. E na igreja, uma vez, pior quando é jovem, você tem muita pressão da sociedade. Quando tiver você ir para a igreja, dizem que esse é um atrasado. Então, se você vai para a igreja, mas o teu Deus que está dentro de ti, não tens uma comunicação com Ele, vais falhar. Vais pensar que ali naquela igreja não tem Deus, enquanto não. Você é que está a falhar o método de como está a olhar a coisa perante a manifestação de Deus. Porque Deus diz que as minhas palavras, elas não saem em vão. não Então, saem e voltam vazias. Exatamente. Se o homem de Deus fala algo e te toca, não cria teimosia, obedece. Porque aquelas palavras não estão a sair em vão. Tem algo para moldar o nosso caráter, moldar a nossa espiritualidade, de como ver as coisas em Cristo Jesus. Porque nós vamos em Cristo Jesus para ativarmos aquilo que está morto. Porque o homem de Deus é a pessoa que nos guia, que nos molda, nos instrui. E ele carrega um pasto que quando a gente vamos lá, bebemos daqui, ganhamos força de poder seguir em direção a Jesus. Amém, amém. Bom, o que o irmão tem a dizer como conselho para todos os irmãos que enfrentaram essas batalhas e dificuldades que o irmão Osvaldo aqui passou? Para os irmãos que estão a enfrentar essa dificuldade, dizer que a primeira coisa, quando nós passamos por uma dificuldade, é procurar saber qual é o real motivo. Porque existem hábitos que acomodam os maus resultados na nossa vida.
Sim, é como se fosse uma barreira. Então, antes de a pessoa se questionar, tem que se olhar para si mesmo. O que eu estou a fazer que está alinhado com a palavra de Deus? Porque se eu estou a passar uma dificuldade e quando eu dobro os meus joelhos, há uma voz que diz que eu tenho que deixar aquilo, e eu continuo a fazer força. É claro que aquilo já diz que o que está a impedir de acessar as tuas bênçãos ou de conhecer a Deus, que é o principal foco do ser humano, é conhecer a Deus para poder acessar. É claro que eu tenho que me sujeitar àquela palavra e reconhecer, porque toda pessoa que chega a Deus, Deus tem algo que precisa moldar Nessa pessoa para estar alinhado no propósito. Porque podemos entrar, eu e você e a irmã, no mesmo dia, na igreja. A manifestação não vai ser igual, nem no mesmo dia, porque cada um carrega o seu dom, o seu propósito. É por isso que não existe nenhum ser humano que tem a impressão digital igual. Isso revela que nós somos diferentes. Então, para dizer que os irmãos que ainda estão a lutar, não murmura. Vai em secreto, procura conhecer-se você, o que Deus quer de ti enquanto estás vivo aqui na terra. Porque todo cidadão que representa o reino carrega uma glória. E a glória de Deus atrai a matéria-prima no qual Deus prestigiou em vida. Então, quando nós estamos em Cristo, você já não vai atrás das coisas. As coisas é que vão vem a sua atrás. Sim. É isso que eu tenho a dizer aos meus irmãos que estão me ouvindo. Continuem firme, não desista, mas procura perceber o que Deus também quer de ti, não você, o que quer dele. Amém. Muito obrigado mais uma vez, irmão Osvaldo, por ter aceito o nosso convite. Nós oramos para que Deus continue estendendo a mão dele poderosa sobre a sua vida, sobre a sua família, e que as bênçãos de Deus continuem a vir sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada a todos os irmãos que nos acompanharam até o fim deste que foi mais um A Minha Vida é um Testemunho. Próxima semana tem mais. E este é o Ministério Profético de Cristo, a Casa da Palavra e da Libertação. Paz, Deus abençoe a todos. Amém.